Boa tarde, irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos com mais um estudo bíblico sobre sentimentos ou comportamentos que podem influenciar negativamente o nosso relacionamento com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a baixa autoestima. Quem nunca foi afligido por esse sentimento, não é? Mas primeiro nós vamos conceituar o que é autoestima. Autoestima é estima de si mesmo, ou seja, é a opinião que você tem de você mesma, ou o seu amor próprio, que ele pode ser alto ou pode ser baixo, né? Dependendo do seu nível de aceitação, do seu nível de felicidade com você mesmo. E na Bíblia, nós temos exemplos de personagens que também tiveram esse sentimento ruim acerca de si mesmos. Nós temos, por exemplo, Moisés, que quando Deus chamou ele para libertar o povo de Israel, ele disse que tinha a língua pesada, né, que ele era gago, que ele não ia conseguir falar com o faraó. E temos Ana também, que por tanto ser atormentada por Penina, ela achava que era inferior a ela, que ela não era capaz de gerar um filho, de ser mãe. Nós temos também um caso muito interessante de Gideão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler para vocês no versículo 15. No versículo 14, o Senhor chamou ele para guerrear, e aí no 15 nós temos a resposta dele, que é o seguinte: Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. E aí Deus responde para ele: eu estarei com você. O que esses exemplos nos ensinam? Que a opinião dos outros, ou a opinião que nós temos de nós mesmos, muitas vezes não corresponde ao que o Senhor pensa de nós. E é isso que é o mais importante. No exemplo de Ana, por exemplo, que eu falei, ela se incomodava com a opinião de Penina, mas Deus tinha algo grandioso para ela. Essa não era a opinião de Deus sobre a vida dela. E na minha pesquisa eu não achei algum texto específico falando de autoestima. E sabe por quê? Eu aprendi algo muito interessante. Porque o amor próprio é algo muito óbvio para Deus. Porque é um reflexo indiscutível do amor que nós sentimos por ele. Porque se a palavra diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, no nosso âmbito pessoal isso também se aplica. Se nós não conhecemos o amor próprio por nós mesmas, como conhecer o amor de Deus? Né? Esse versículo está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. E aí vamos caminhando, né? A aceitação é o primeiro passo para a nossa felicidade. Porque lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, tem algo muito poderoso da parte de Deus para a nossa vida. Um versículo lindo, que nós nunca podemos nos esquecer dele quando estamos falando de amor próprio ou de quem nós somos para Deus. Que é o seguinte, ó. Antes de formá-lo no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e te designei para ser profeta às nações. O que o Senhor falou para Jeremias, ele está falando para mim e para você nessa tarde. Antes que nós nascêssemos, nós já éramos parte do plano de Deus. Então, se Deus nos amou a esse ponto de nos projetar, planejar a nossa existência, por que não nos amar? Né? Porque olha só, o que nós pensamos em nosso coração, ele reflete na nossa realidade. Porque se nós agirmos como se nós não nos amássemos, como querer que as outras pessoas nos amem e nos aceitem? É um caso a se pensar. Mas aqui nós temos alguns conselhos práticos que podem nos ajudar a recuperar o nosso amor próprio, a ter a nossa autoestima mais elevada, como ela tem que ser. Então vamos lá. Primeiro, se a palavra de Deus diz, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que nos amar para poder amarmos o outro, certo? Então, comece o seu dia, na primeira hora do seu dia, busque a Deus. Na primeira hora da manhã, assim que acordar, busque o Senhor. Busque a orientação do Senhor para o seu dia. Em seguida, comece a agradecer a tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Depois, quando você sair, cumprimente as pessoas com sorriso, sorria para as pessoas e não feche os olhos para o sofrimento alheio. Né? Ajude uma pessoa que está na rua, ajude uma pessoa necessitada, ajude uma pessoa que precisa
sequer de um abraço, alimente um animal de rua. Com essas ações, praticando isso todos os dias, você está agindo como o próprio Jesus agiria. E já que ele é a essência do puro amor, esse sentimento vai dominar o seu ser. E aí vai ser impossível não se amar, já que estaremos cheias do amor de Deus. Não é legal? Então, esse é o primeiro passo para que a gente possa se aceitar e saber que somos preciosas aos olhos de Deus, porque nós somos planejadas por Ele. E se nós não nos amarmos, nós não estamos amando a obra do Senhor. E aí, Ele é o puro amor. Temos que buscar esse amor, para que o nosso amor próprio possa nascer e florescer em nós. E não nos atentarmos à opinião das pessoas. Essas opiniões não podem nos afetar, e sim o que o Senhor pensa de nós. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu dia, como abençoou o meu, e que possamos nunca nos esquecer do versículo de Jeremias, capítulo 1, 5. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos queria, já nos desejava. Que possamos ficar abençoados com essa palavra e até o próximo estudo bíblico. Tchau, tchau!